Capítulo 241. Sua determinação 3. The Author's POV. O que ela acabou de dizer. Por um segundo, não soube como responder. Minha mente ficou em branco. Eu ouvi errado. Você está dizendo que vai sair da academia. MHM. Você não ouviu errado. Amanda assentiu calmamente. Aia. Leaning back on the bench, e looked at the blue sky above. Como cheguei a isso? Não, eu sabia exatamente por que chegamos a esse ponto. Eu só não queria dizer. Para ser sincero, não fazia ideia do que fazer. Não havia solução para o problema dela. Por mais que tentasse entender a situação, não conseguia pensar em uma saída para o dilema atual dela. Salvar o pai dela do mundo demoníaco não era algo que eu pudesse fazer com minhas habilidades atuais. Diferente de Morra, onde mais ou menos conhecia as circunstâncias, eu não sabia nada sobre o mundo demoníaco. Além disso, aquele lugar era bem mais perigoso do que Morra. Nenhum plano ou truque funcionaria ali. Eu conhecia meus limites. Talvez se eu decidisse me esconder lá, conseguisse sobreviver. Mas isso seria, desde que eu tivesse comida e água suficientes para mim. Se não, morreria de fome ou desidratação antes que o terceiro cataclismo chegasse e o portal que conectava os mundos se abrisse. Você não vai me perguntar o porquê. Amanda interrompeu meus pensamentos. Você deve ter seus motivos, não? Um sorriso amargo apareceu no meu rosto enquanto respondia. Eu já sabia a razão pela qual ela estava agindo assim. Não queria fazer muitas perguntas. Ninguém gosta quando alguém pergunta demais. Não queria parecer invasivo. Especialmente porque isso tinha a ver com o pai dela. Você contou aos outros. Decidi mudar de assunto. Não, você é a primeira. Amanda balançou a cabeça. Entendi. Ao ouvir o que Amanda disse, de alguma forma, uma parte de mim se sentiu feliz. Eu sabia que ela não estava dizendo nada de especial ao me contar que eu era a primeira a saber sobre a desistência dela. Poderia ser apenas porque eu era a primeira pessoa com quem ela realmente conversou nas últimas semanas, mas... ainda assim, eu estava feliz. Não sabia o porquê, mas isso me fez sentir melhor. O que você vai fazer sobre a Emma? Ela provavelmente vai ficar em choque. Falei, enquanto um pensamento repentinamente me atingiu. Sem dúvida, Emma perderia a cabeça assim que soubesse da notícia. Você pode me ajudar a manter isso em segredo? Pelo menos até o torneio acabar. Amanda mordeu os lábios, enquanto suas mãos se fechavam em punho. Eu quero contar a ela pessoalmente. Posso fazer isso. Assenti levemente. Não planejei contar a Emma a notícia. Dada a personalidade dela, ela entraria em uma pequena fúria e eu não estava muito afim de participar disso. Obrigada. Não se preocupe com isso. Depois disso, ficamos em silêncio. Isso durou alguns minutos antes que eu finalmente me levantasse ao ver o céu escurecer. Eu preciso ir. Eu também. Amanda também se levantou. Olhando para Nola, Amanda acenou. Tchau, Nola. Diga tchau para Amanda. Olhei para Nola e apontei para Amanda. Tchau, irmã. Irmã. Levantei a sobrancelha ao olhar na direção de Amanda. Nossos olhares se cruzaram por alguns segundos, e Amanda balançou a cabeça. Eu não pedi para ela me chamar assim. Certo. Desde quando elas se tornaram tão próximas? Pensei enquanto olhava para Amanda com desconfiança. Estar à vontade o suficiente para chamá-la de irmã. Algo estava estranho. Sem perceber meus pensamentos, Amanda se agachou e acariciou a cabeça de Nola, sussurrando algo em seu ouvido. Se comporta, Nola. Da próxima vez que eu te ver, vou te dar umas guloseimas incríveis. Vaia! Ei, isso é minha parte. Proteste. Só eu poderia fazer isso. Se outra pessoa estivesse fazendo, os agrados começariam a perder a eficácia. Não poderia deixar que isso acontecesse. Não mais. Virando-se, as bordas dos lábios de Amanda se curvaram levemente. Você não ouviu ela me chamar de irmã? Como irmã, é meu dever mimá-la um pouco. TSK, ela provavelmente disse isso porque você é bonita. Caso contrário, ela não teria te dado uma olhada. Murmurei enquanto estalava a língua. Esse era o poder da beleza, eu diria. O que há de errado? Incline a cabeça e olhei para Amanda. Uma expressão surpresa apareceu em seu rosto. Você me chamou de bonita. A voz dela estava tão baixa que parecia um mosquito. Você não é.
Com tantas pessoas atrás dela, ela teria que ser densa para achar que não era bonita. Por quê, diabos, ela estava surpresa. Nada. Tchau, Nola. Acenando para Nola mais uma vez, Amanda se virou e desapareceu na multidão, para a decepção de Nola. Tchau. Nola acenou de volta. Vamos, precisamos encontrar mamãe e papai. Segurando a mão de Nola, fui em direção ao terreno da arena. Olhando para baixo, firmei meu aperto na mão dela e a lembrei. Certifique-se de não soltar, certo? 1. Asterisco, asterisco, asterisco. Todos os jogos terminaram às 17 horas. Hoje, os únicos que estavam participando dos jogos para os calouros eram Amanda, Jim e eu. Sem surpresa, todos nós conseguimos garantir o primeiro lugar em nossos respectivos grupos, e portanto, fomos para a próxima rodada. Você viu o Jim? Ele era absolutamente hipnotizante de assistir. Não só pela aparência, mas a maneira como ele dominou sua partida me deixou sem fôlego. Você viu a garota Aerin da Academia Ludwig? Ela, sem dúvida, vai conquistar o primeiro lugar nos jogos de massacre de bonecos. Embora eu esteja um pouco amargurada pelo fato de ela não ser da Locke, estou apenas feliz que ela seja humana. Quando o diretor terminou seu discurso, o céu já estava escuro. Muitos espectadores passaram por mim enquanto relembravam os jogos que aconteceram hoje. Enquanto caminhava de volta para o meu dormitório, suas conversas chegaram até meus ouvidos. Conforme andava, consegui ouvir algumas conversas sobre mim. Infelizmente, a maioria delas não era boa. Alguns me chamaram de narcisista, outros de idiota, e alguns de arrogante. Aparentemente, a entrevista que fiz após o meu jogo não foi bem recebida pelas massas. Para essas discussões, apenas ignorei. Ações falam mais alto que palavras. Assim que eu chegasse ao primeiro lugar e fizesse o que disse na entrevista, adoraria ver as expressões que eles fariam. Jim. Caminhando com meu celular na mão, uma notificação de repente ocupou minha tela. Uma mensagem para todos os alunos participantes. Amanhã de manhã, às 7 horas, todos devem se reunir na sala de espera para discutir a direção do torneio. Atenciosamente, Ebony Views. TSK. Lendo a mensagem, minha língua clicou involuntariamente. Acho que é hora de conhecê-los. Os 3 indivíduos mais fortes e influentes dentro da academia. Ebony Views, Mark Mendes, Perry Crossley. Cada um com um talento que rivalizava com os de Jim, Amanda e os outros. No momento, todos estavam em seu último ano, e suas respectivas classificações eram em torno do rank B. Um rank que era comparável a alguns dos instrutores da academia. Isso era bom para a academia, mas havia um pequeno problema. Eles são cada um o líder de uma das 3 principais facções da Locke. Nos últimos meses, fui abordado algumas vezes pela maioria das facções da academia. Por razões óbvias, não fui abordado pelo grupo dos supremacistas de sangue, já que minhas circunstâncias eram bastante semelhantes às de Kev. Meus pais não eram de linhagem muito proeminente e, dada minha habilidade, sem dúvida, eles me viam como um incômodo. Felizmente, consegui me esquivar de entrar em uma facção, mas sabia que isso não duraria muito. Na verdade, temia que o dia chegasse tão rápido quanto amanhã. Para isso, sabia que precisava me preparar. Clank. Voltando para seu dormitório, Amanda fechou a porta atrás de si. Depois que seu pai desapareceu algumas semanas atrás, Amanda teve muito tempo para pensar sobre seu futuro. No começo, ela agonizou sobre a decisão de desistir por um tempo, mas depois que os dias passaram e a situação na guilda piorou, sabia que essa era a melhor decisão que poderia tomar. Na verdade, Amanda nunca precisou realmente frequentar a academia. Ela já tinha o melhor equipamento de treinamento à sua disposição. A guilda também não carecia de heróis de rank S que pudessem orientá-la. A única razão pela qual frequentou a academia foi por insistência de seu pai. Mas agora que ele não estava mais aqui, Amanda sabia que era hora de crescer e assumir o papel do pai. Pelo menos até que ele voltasse. Pai. Tirando uma esfera branca de seu espaço dimensional, Amanda acariciou-a suavemente. A esfera em sua mão era sua confirmação. Era o que confirmava para ela que seu pai ainda estava vivo. Somente quando ela se quebrasse é que saberia que seu pai havia morrido. Enquanto a esfera não quebrasse, Amanda sabia que ainda podia ter esperança. Esperança de que seu pai voltasse. Sentindo o calor da esfera, Amanda se sentiu um pouco melhor. Em algum lugar do universo, seu pai estava lutando e se esforçando ao máximo para voltar para ela. Amanda sabia disso. Isso era, sem dúvida, algo que ela acreditava de coração. Embora seu pai nunca estivesse por perto,
Amanda sabia o quanto ele a amava. Ela entendia isso. E então ela tomou uma decisão. Ela iria desistir da academia e assumir a guilda. Ela iria levá-la a alturas que nunca havia alcançado antes. Quando se reunisse com seu pai, mostraria algo que o deixaria orgulhoso dela. Esse era seu objetivo. Ah! Amanda suspirou. Embora isso fosse fácil de dizer, era muito mais difícil de realizar. Gerir uma guilda não era fácil, e ela sabia por experiência própria quão difícil era. Agora que seu pai não estava aqui, sabia que precisava assumir todas as pesadas responsabilidades que ele tinha. Embora levasse um tempo, Amanda se determinou a alcançar seu objetivo. Fua! Guardando a esfera, Amanda trocou de roupa por algo mais confortável. Tirando uma escova de madeira, Amanda se sentou na cama e começou a escovar o cabelo. Enquanto escovava os cabelos, ela refletiu sobre os eventos de hoje. Desde seu jogo até o incidente no parque, onde conheceu a irmã de Ren, Nola. Ela não conseguia esquecer aquele momento. Como poderia esquecer uma garotinha tão adorável? Foi só mais tarde que ela descobriu que, na verdade, era a irmã de Ren. Ao olhar para os dois, a princípio, Amanda não conseguia ver nenhuma semelhança entre os dois, mas depois que os viu juntos, entendeu por que eram irmãos. Era pelos olhos. Seus lindos olhos azuis profundos que a lembravam do mar. Um lugar onde ela estivera uma vez com seu pai quando era pequena. TSK, ela provavelmente disse isso porque você é bonita. De repente, Amanda se lembrou das palavras de Ren. Sem que ela percebessem, suas bochechas ficaram levemente vermelhas. Apesar de ter ouvido essa frase durante toda a sua vida, era a primeira vez que sentia algo além de indiferença e nojo. Não conseguia explicar, mas uma sutil sensação de calor a envolveu. Seu humor também parecia melhorar. Bonita! Amanda murmurou antes de apagar as luzes e fechar os olhos. Capítulo 242. A última peça é um. The Author's POV. Era cedo pela manhã e, seguindo o que foi enviado no e-mail de ontem, dirigi-me à área privada do Locke. Assim que entrei na sala, a primeira coisa que notei foram 3 indivíduos sentados em uma mesa redonda. Eu podia sentir instantaneamente uma aura profunda e opressiva emanando de seus corpos. Ebony Views, Mark Mendes, Perry Crosley. Murmurei baixinho enquanto olhava para os 3 sentados na mesa redonda. Os 3 alunos mais fortes da academia e os líderes das 3 principais facções do Locke. Andando calmamente, juntei-me ao pequeno grupo de estudantes que havia se aglomerado ao redor deles. Nenhum deles se atreveu a se sentar, apenas ficaram em pé, observando. Nesse momento, uma atmosfera solene pairava sobre a sala. Tepe, tepe, tepe. Batendo na mesa, um indivíduo forte, com cabelo castanho curto e olhos verdes, quebrou o silêncio. Sua voz continha um leve tom de irritação. Vamos acabar logo com isso. Eu não tenho muito tempo a perder com esse tipo de reunião infantil. Calha a boca, você brutamontes. É por causa de pessoas como você que precisamos ter essas discussões. Sentado em frente a ele, um jovem elegante com olhos azuis brilhantes e cabelo castanho fez uma expressão de desgosto ao olhar para o homem forte à sua frente. Mark, Perry, vocês podem calar a boca por 5 minutos. Levantou-se uma linda garota com pele bronzeada, olhos negros e cabelo loiro sujo. Com um olhar fulminante para Mark, o jovem elegante, e Perry, o homem forte, a garota bronzeada, Ebony Views, caminhou até uma das TVs e pegou o controle remoto. Clean! Ligando a TV, Ebony pressionou alguns botões até que uma grande tabela de dados apareceu na tela. Classificações. Pontos. Academia Locke, 986. Academia Theodora, 904. Academia Ludwig, 888. Academia Velon, 867. Academia Silverwing, 803. Academia Cooks, 745. Academia Def Sigil, 711. Academia dos of Down, 657. Academia Everleague, 656. Academia Pridedorces, 640. Olhando para a tela da TV, pensei, esses números parecem semelhantes aos que escrevi na novela. Embora não conseguisse lembrar os números exatos que escrevi, recordava que no primeiro dia o Locke não superou 1000 pontos. Essa era uma informação muito importante, pois sugeria que, neste momento, o arco do torneio estava se desenrolando exatamente como na novela. Não sabia quanto tempo isso duraria, mas por agora poderia inferir um pouco sobre o que estava por vir no futuro. Vamos falar sobre assuntos sérios. Pondo o controle remoto da TV para baixo,
Ebony apontou para o placar projetado na tela. Como vocês podem ver, até agora estamos em primeiro lugar. De fato. Mas não acho que precisamos ter uma reunião para apontar isso, certo? Perry, o homem forte, falou enquanto cruzava os braços musculosos. Ebony assentiu em resposta. Verdade, mas há um problema. Que problema? De acordo com os dados, estamos ligeiramente atrás do recorde do primeiro dia do ano passado. Ebony disse isso gravemente enquanto olhava para todos na sala. Qual era o recorde do ano passado? Mark perguntou, enquanto seus olhos se estreitavam levemente. Pela casualidade de sua voz, era bem evidente que ele não levava a sério essa questão. No ano passado conseguimos 1.033 pontos no primeiro dia. Ebony respondeu de forma direta. Em resposta, as sobrancelhas de Mark se franziram por um segundo. Então você está dizendo que estamos 47 pontos atrás do recorde do ano passado? Exatamente isso. Ebony assentiu e, apontando para a tela da TV, continuou. Além disso, a pontuação da Academia Teodora está 80 pontos acima da pontuação deles no primeiro dia do ano passado. Algo não está certo. E daí? É só o primeiro dia. Perry falou irritadamente, elevando um pouco a voz. O que importa é o resultado final, e agora estamos em primeiro. Tudo o que precisamos fazer é continuar em primeiro. Simples assim. Não vejo por que precisamos nos preocupar com isso. Enquanto Perry falava, seu rosto gradualmente se tornava mais sombrio. Pela aparência, ele estava extremamente irritado pelo fato de ter que acordar tão cedo para discutir essas coisas. Acalme-se e me ouça. Respirando fundo, Ebony tentou acalmar Perry. Embora seja só o primeiro dia, acredito que não devemos ignorar isso. Se houver alguma chance de perdermos, precisamos eliminá-la antes que a semente possa brotar. Então, no final das contas, você desperdiçou nosso tempo com essa bobagem inútil. Perry levantou-se abruptamente. Instantaneamente, uma pressão dominadora emanou de seu corpo, fazendo com que os estudantes próximos a ele recuassem alguns metros. Como eu estava longe, não fui afetado por sua pressão. Mesmo assim, provavelmente não teria sido muito afetado devido à minha experiência em Imorra. Ele me lembrava bastante os orcs que enfrentei naquela época. Isso não é bobagem. Estou indo embora. Pensei que isso fosse algo importante. Você só está desperdiçando meu tempo com sua personalidade excessivamente cautelosa. Cortando Ebony, Perry se virou. Esticando ligeiramente o pescoço, ele se dirigiu para fora da sala de espera. Enquanto caminhava, todos se afastaram para abrir passagem. Espere, Liz. Vou ter que concordar com o Brutamontes aqui. Mark também se levantou. Sem esperar que Ebony terminasse a frase, ele seguiu Perry para fora da sala. Atrás dele, uma fila de estudantes o seguiu. Lentamente, metade das pessoas que estavam na reunião se foram, restando apenas Ebony e o que pareciam ser seus seguidores, que incluíam Emma, Amanda e Melissa. Merda, não venham depois me dizer que eu não avisei vocês. Observando os dois indivíduos que saíam da sala, Ebony balançou a cabeça e se sentou. Esses arrogantes do caramba. Porque eles não conseguem ouvir uma vez. Ela xingou enquanto seus punhos se cerravam. Como eu esperava. Observando a cena de longe, sacudi a cabeça em segredo. Foi exatamente por esse motivo que o Locke quase perdeu o torneio. Se não fosse pela intervenção de Kevin, os vencedores gerais teriam sido da Academia Teodora. Pela minha perspectiva, a situação estava se desenrolando exatamente como na novela. Na verdade, dado que as coisas já não estavam mais sob controle da trama, as chances do Locke perder eram ainda maiores do que antes. Os três líderes, apesar de talentosos, não conseguiam trabalhar juntos. Eles apenas confiavam em suas próprias decisões. Era por causa de seu ego que as chances do Locke perder aumentavam. O que você acha? HM. Surpreendendo-me, senti um toque leve em meu ombro. Ao me virar, vi Kevin ao meu lado. Quando ele se aproximou de mim, me perguntei ao olhar para Kevin. E então? O que você acha? Pelo que vejo, ela está certa. Depois de refletir um pouco, compartilhei meus sentimentos honestamente. Você também acha? Sim. A falta de unidade entre os alunos do terceiro ano era bastante evidente. Embora tenha sido tão ruim no ano passado, neste ano ficou ainda mais aparente. O que retratou isso foi a cena que acabará de ocorrer. Você não tem um jogo para se preparar.
Eu perguntei a Kevin enquanto checava a programação dos jogos de hoje. Certo, melhor eu ir. Dando um leve soco em meu ombro, Kevin acenou e saiu da sala de espera. Eu o segui logo em seguida. Pelo menos consegui escapar de uma situação indesejada. Se havia algo de bom na reunião, era que não atraía a atenção dos 3 líderes hoje. Com isso, não precisei me preocupar em me envolver nos conflitos entre as facções. Asterisco, asterisco, asterisco. Desde a reunião, uma semana se passou e agora era segunda-feira. Durante a semana passada, fiz o que me propus a fazer. Dominar meu ranking. Clique. Tudo. Dentro de uma sala iluminada por luzes brilhantes, um sutil som de clique ecoou pelo espaço. Logo depois, com grandes batidas, vários bonecos de treino caíram no chão, enquanto se tornavam vermelhos. Respirando fundo, toquei levemente na pequena pulseira em meu pulso. Isso é estranho. Eu honestamente ainda não conseguia me acostumar com meu ranking sendo reprimido. Sentia como se tivesse acordado depois de algumas horas de sono, já que meu corpo não se movia tão rápido quanto eu queria. Na verdade, por causa desse fator, quase perdi alguns bonecos que vinham em minha direção. Felizmente, consegui manter a calma durante todo o tempo e consegui derrotá-los sem perder tempo. Beep! Dentro de 1 minuto após o último boneco cair, um som de bip ecoou pela sala, e minha pontuação foi exibida no painel à minha frente. Competidor, handover, tempo 2 minutos e 02 segundos. Smirk. Olhando para meu cronômetro, um sorriso inverso apareceu em meu rosto. Na semana passada, participei de 5 jogos, e minha pontuação sempre ficou a mais ou menos 2 segundos de 2 minutos. Uma única vez não passei ou excedi aquele registro. Eu fiz isso de propósito. Embora minha pontuação fosse, na verdade, a mesma que minhas pontuações anteriores, na realidade, os valores tinham um significado diferente a cada jogo que passava. Isso porque a dificuldade dos testes aumentava a cada jogo que eu superava. Não apenas os bonecos se tornaram mais difíceis de matar, mas também mais rápidos e numerosos. Quando o terceiro jogo começou, apenas 1/5 dos competidores ainda estava presente. Minha pontuação consistente era minha maneira de mostrar o dedo do meio para aqueles que me chamaram de nomes há alguns dias. Foi mesquinho? Sim. Mas eu já era uma pessoa mesquinha, então fui em frente e fiz isso. Deve haver mais um jogo pela frente. Agora, eu acabará de terminar o último jogo antes das finais. As semifinais. Isso significava que, se eu derrotasse meu oponente que estava na sala ao lado, conseguiria chegar às finais dos jogos de massacre de bonecos. Uá! Saindo da sala de jogos, pude ouvir os aplausos intermináveis da multidão que assistia aos eventos de hoje. Infelizmente, meus pais não estavam aqui hoje, então não prestei muita atenção aos aplausos. Ao sair da sala, de repente senti um par de olhos me observando à minha direita. Virando-me, logo avistei a Erin olhando para mim com seriedade. Com um sorriso casual, acenei para ela. Surpresa, ela também acenou com a mão e colocou um sorriso educado. Então, sob os olhares atentos dos espectadores e das câmeras, a Erin caminhou calmamente em minha direção. Parece que ela também chegou às finais. Pensei enquanto observava a Erin se aproximar. Embora eu esperasse isso desde o início, uma pequena parte de mim esperava que a confusão da trama a atrapalhasse. Infelizmente, não aconteceu. Ela chegou às finais, assim como na novela. Se havia um oponente que eu estava preocupado para as finais dos jogos, esse seria ela. Embora ela estivesse em seu melhor quando estava ao lado do irmão, suas habilidades sozinhas não eram algo para se menosprezar. Se eu fosse um pouco descuidado em meu próximo jogo, com certeza acabaria perdendo para ela. Parando em frente a mim, a Erin estendeu a mão. Parabéns. Obrigado. Eu apertei sua mão de volta. Apertando as mãos, a Erin sorriu docemente e disse: 2 minutos e 2 segundos, isso está bem próximo das suas outras pontuações, não está? O que posso dizer? Eu sou uma pessoa muito consistente. Em resposta ao sorriso doce de Erin, eu sorri de volta para ela. Então ela percebeu. Eu não estava particularmente escondendo o fato de que estava tentando manter minha pontuação consistente, então não fiquei surpreso ao ver que ela sabia que eu estava segurando um pouco. Entendi, é muito bom da sua parte. Espero que você continue consistente nas próximas finais. A Erin apertou os olhos. Sua pressão sobre minha mão aumentou. Quem sabe? Eu posso acabar escorregando. Eu sorri apenas para sua atitude. Pela forma como descreve a Erin na novela,
ela era uma pessoa muito competitiva. Pela minha interação atual com ela, parecia que eu estava certo. Emmeghem, mais uma vez, nos vemos nas finais. Você também. Após alguns segundos, a Erin finalmente soltou minha mão. Parabenizando-me mais uma vez, ela se virou e foi embora. Assistindo a Erin se afastar, sorri e balancei a cabeça. A próxima vez que a veria seria nas finais dos Jogos de Massacre de Bonecos. Capítulo 243. A Última Peça 2. The Author's POV. Uá! Os gritos de alegria tomaram conta da arena enquanto os espectadores pulavam e gritavam empolgados ao assistirem aos jogos que aconteciam abaixo. Nossa, que barulho! Tapando os ouvidos com as mãos, caminhei em direção a uma das arquibancadas e olhei para o terreno da arena abaixo. Embora eu pudesse ter assistido aos jogos no conforto da sala de espera, queria vir aqui pelo menos uma vez para ver as competições que estavam acontecendo. Havia também outro objetivo que eu tinha em mente ao vir aqui. Craig Genshot da Academia Ironia e John Berson da Academia Cus parecem estar se saindo bem. Scott Madison da Academia Lemberg parece estar prestes a desistir. Quem passará para a próxima rodada? Ouvindo o locutor, apoiei-me nas grades e estreitei os olhos para ter uma visão melhor do que acontecia abaixo. Em pé em uma plataforma, observei 5 alunos parados, imóveis. Com as pernas perpendiculares aos ombros, cada um deles segurava um escudo na mão. Em frente a eles estava um boneco de combate que, a cada poucos segundos, desferia um ataque contra eles. A cada ataque, a força aplicada pelo boneco aumentava. Dum, dum, dum. Mesmo de onde eu estava, podia ouvir o som sutil das colisões resultantes dos impactos do boneco nos competidores. Então, esses são os jogos da Fortaleza de Ferro. Murmurei para mim mesmo enquanto prestava atenção nos 5 indivíduos abaixo. O jogo da Fortaleza de Ferro era uma competição dedicada àqueles que se especializavam em defesa. O objetivo era suportar o máximo de ataques possível. A última pessoa em pé avançaria diretamente para a próxima rodada. No momento, estávamos nas semifinais, e minha atenção estava voltada para uma pessoa em particular. Craig Genshot. A próxima e última pessoa que eu queria recrutar para meu grupo de mercenários. Com uma constituição robusta, cabelos castanho claro e olhos avelã, se destacava imponente no centro do palco enquanto resistia ao bombardeio de ataques do boneco à sua frente. A cada ataque, mudava habilidosamente sua posição, seja dando um passo para trás ou inclinando levemente o escudo, conseguindo redirecionar parte da força para longe de si. Usando esse método, ele parecia estar em uma posição muito melhor do que alguns dos outros competidores. Ele é tão bom quanto eu pensei. Assistindo em redirecionar e bloquear os ataques implacáveis do boneco, cruzei os braços e acenei com a cabeça repetidamente. Embora ele não fosse o maior indivíduo no palco, já que John Berson era cerca do dobro do seu tamanho, sua habilidade técnica era algo que compensava mais do que sua falta de tamanho natural. Isto ficou evidente pelo fato de ele ter chegado tão longe sem sequer fazer parte de uma academia famosa. Essa conquista por si só era impressionante. Ele é o certo, sem dúvida. Sem sombra de dúvida, eu sabia que ele era a última pessoa que eu estava procurando para meu grupo de mercenários. Embora ele possa não ser conhecido agora, no futuro, seria reconhecido em todo o domínio humano como um herói ranqueado. Ele era de ascendência holandesa e, apesar de seu talento, devido a circunstâncias familiares, só pôde se matricular em uma academia de médio-alto nível. Ele realmente recebeu ofertas de bolsas de grandes academias, como a Locke ou as 4 grandes academias. Infelizmente, ele optou por rejeitá-las por causa de suas circunstâncias. Se ele tivesse se matriculado em uma academia de ponta, sem dúvida teria sido tão forte quanto alguns dos indivíduos mais renomados do torneio. Na verdade, ele teria até mesmo uma chance de vencer John Berson, que era considerado o melhor tanque entre a nova geração. Infelizmente, Craig Genshot da Academia Ironia, infelizmente, desiste e John Berson da Academia Cus garante o primeiro lugar e vence os Jogos da Fortaleza de Ferro. Senhoras e senhores, vamos aplaudir John por sua performance fantástica. Os outros competidores também, por suas performances incríveis. Ouvindo a voz do locutor, balancei a cabeça. Que pena! Se Em tivesse os mesmos recursos que John, as coisas seriam diferentes. Infelizmente, não há si no mundo. Olhando para Em, que estava estirado no chão, cansado, vi lágrimas escorrendo do canto de seus olhos. Ele parecia absolutamente arrasado. Uaia! Ao seu lado, John Berson levantou a mão no ar como vencedor que era e se deixou levar pelos aplausos dos espectadores. Não se preocupe. Dando uma última olhada em de cima,
Um leve sorriso surgiu em meu rosto. Eu definitivamente farei qualquer coisa dentro do meu poder para torná-lo o melhor tanque que existe. Murmurei suavemente antes de me virar e deixar o terreno da arena. Aia! Ah! Após ser derrotado no jogo da Fortaleza de Ferro, En se sentou no vestiário enquanto arfava para recuperar o fôlego. Colocando uma toalha morna e úmida sobre os olhos, En tentou esconder o fato de que estava chorando. Eu realmente tentei. Murmurou En enquanto colocava ambas as mãos sobre a toalha. Há cerca de 4 anos, quando En ainda tinha 12 anos, um acidente horrível ocorreu. Sua cidade foi repentinamente atacada por vilões. Para protegê-lo e suas 2 irmãs gêmeas de 5 meses, seu pai sofreu uma lesão na coluna que resultou em paralisia permanente da metade inferior de seu corpo. Para piorar a situação, sua mãe morreu nesse incidente. A única mãe que o criou desde pequeno. Um pai paralisado, 2 crianças de 5 meses e um garoto de 12 anos. Essa foi a consequência do incidente que aconteceu no passado de En. Foi também o ponto de virada da vida de En. A partir daí, para sustentar seu pai e irmãos, En trabalhou duro todos os dias na loja da família para gerar renda. Felizmente, embora seu pai fosse paralisado, ele ainda podia trabalhar como atendente, e assim conseguiram viver sem muitos problemas. Anos se passaram desde então e En completou 16 anos. Foi também a época em que sua avaliação de talento foi medida. Ranqueado. Esse foi o resultado da avaliação de seu talento. No começo, ele achou isso fantástico. Agora ele poderia ajudar seu pai. Mas essa felicidade não durou muito. Isso porque ele descobriu mais tarde que a lesão de seu pai não poderia ser curada com a tecnologia atual. Nem mesmo com os melhores poções disponíveis, sua lesão poderia ser curada. Isso destruiu En, que não desejava nada mais do que ver seu pai recuperar a capacidade de andar novamente. E assim, não querendo deixar seu pai e irmãos para trás, En escolheu se matricular na melhor academia da região e rejeitou todas as outras ofertas que vieram de academias melhores. Trim. Sentindo uma leve vibração vindo de seu celular, En tirou a toalha do rosto e atendeu o telefone. Alô? Filho. Instantaneamente, a mão de En tremeu. A voz de En também tremia junto com sua mão. Pai. Eu assisti ao seu jogo. Estou muito orgulhoso de você. Obrigado. Fazendo o possível para suprimir suas emoções, En respondeu, quase engasgando com as palavras. Sinto muito também. Se não fosse por mim, isso nunca teria acontecido. Pai, por favor, não diga nada. Eu não te culpo. Essa foi minha decisão. En interrompeu. Essa é minha decisão, e somente minha. Ele repetiu. Várias vezes seu pai ofereceu-se para se mudar para uma cidade melhor para que ele pudesse se matricular em uma academia melhor, mas En teimosamente recusou. Ele sabia o quanto a loja significava para seu pai. Era a mesma loja que ele construiu com sua mãe quando ela ainda estava viva. En não podia suportar a ideia de separar seu pai desse lugar. Não apenas seu pai. En também não conseguia se afastar do último momento que teve com sua mãe. Por isso, ele recusou todas as outras ofertas. Com o passar do tempo, essa não foi uma má decisão, já que a academia o tratou extremamente bem ao investir muitos recursos nele. Grande parte dos quais eram subsídios do governo para ajudá-lo a crescer, mas mesmo assim, seu tratamento não era nada mal. Você entende, pai? Você não precisa culpar sua decisão. Tá bom. Vou te ver em casa. Seus irmãos estão esperando por você. Com a voz trêmula, o pai de En respondeu. Pelo jeito que ele estava gaguejando, era evidente que também estava tentando suprimir suas emoções. En não comentou sobre isso. Mal posso esperar para encontrá-los também. Pensando em seus irmãos, um sorriso gentil apareceu no rosto de En. Tá bom. Te vejo em breve, filho. Eu te amo. Te desejo o melhor no próximo jogo. Obrigado. Ouvindo o tom de desligar por alguns segundos, En enxugou o canto do olho. Fechando os punhos, ele se levantou lentamente. Eu definitivamente não vou te decepcionar. Embora ele tenha perdido no jogo da Fortaleza de Ferro, o torneio ainda não havia acabado. Ele ainda precisava participar da batalha real. Para isso, ele iria dar o seu melhor. Bang! 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 O barulho alto das colisões ecoava dentro de uma sala de treinamento privada. Em frente a uma máquina, eu atacava repetidamente com minha espada. Cada ataque era rápido como um relâmpago, enquanto uma aura verde envolvia o corpo da espada. Clique! Após um leve som de clique,
A sala ficou em silêncio, e um pequeno arranhão branco apareceu na máquina à minha frente. Com o suor escorrendo do lado do meu rosto, respirei fundo. Devo estar perto. Murmurei enquanto olhava para meus braços. Eu podia sentir. Estava perto de subir de nível. Talvez há poucos dias, ou até algumas semanas. Em breve, eu iria quebrar a barreira para o ranking D-. Infelizmente, isso provavelmente não seria tempo suficiente para as finais que aconteceriam em alguns dias. Mas eu não estava muito preocupado com isso, pois estava confiante em minhas chances de vitória. De lado, ao voltar para meu dormitório e olhar minhas notificações, encontrei meu rosto estampado em todos os noticiários. No noticiário, havia uma foto minha apertando a mão de Aeryn. Para minha surpresa, ao ler os comentários sobre o artigo, havia muitos menos comentários negativos sobre mim. Na verdade, encontrei muitas pessoas me apoiando e desejando boa sorte. Isso me surpreendeu bastante, já que praticamente antagonizei todos na minha primeira entrevista. Mas imagino que minhas performances recentes tenham conquistado o coração das pessoas. Outra coisa que notei ao ler os artigos foi que muitas pessoas estavam comparando meu estilo de luta ao do grande Master Cake. Uma figura lendária. Felizmente, ninguém conseguiu fazer a conexão de que eu estava realmente usando o estilo Cake, pois ainda não tinha utilizado nenhum dos movimentos. Eu também anunciei publicamente qual arte de espada eu praticava em uma das entrevistas que tive esta semana. Era obviamente a arte enganosa do estilo Cake. Assim, eu estava a salvo para o torneio. Pelo menos por enquanto. Certo, Angélica. Virando-me, olhei para Angélica, que estava sentada no meio da sala. Uma aura negra envolvia seu corpo. Fale. Após uma breve pausa, Angélica respondeu de forma apática. Seja rápido. Claro, você encontrou algo suspeito durante a última semana? Algum movimento do Monolith? Não. Angélica balançou a cabeça. Nenhuma pista. Nenhuma. Isso é estranho, ou devo dizer esquisito. Colocando a mão sob o queixo, franzi a testa. Durante o último mês, pedi a Angélica que fizesse uma investigação na Locke e procurasse qualquer pista que pudesse me dar uma ideia do que o Monolith estava planejando. Infelizmente, não encontrei nada. Eu olhei através do relógio de Tybalt na esperança de encontrar alguma informação, mas também não havia nada ali. Eu até olhei através do cenário que deveria acontecer no romance, mas como eu previ, foi completamente descartado. Será que eles desistiram do torneio? Pelo que consegui reunir, a Locke conseguiu capturar a maioria dos vilões que tentaram infiltrar o lugar. Na verdade, eu estimaria que um total de mais de 100 vilões foram capturados pela segurança da Locke. Isso por si só sugeria que o Monolith não havia desistido. Além disso, considerando quão grande era o evento, não havia como o Monolith não aproveitar a oportunidade de fazer algo grandioso aqui. Especialmente porque isso estava sendo transmitido para todo o domínio humano. Felizmente, até agora, a segurança da Locke estava boa o suficiente para impedir quaisquer tentativas que ocorreram. No entanto, eu não sabia por quanto tempo isso duraria. Apesar de a Locke ser a academia número 1 do mundo, eles estavam atualmente lutando contra o Monolith, uma organização que rivalizava com a União. Para eles, infiltrar-se na Locke no torneio não deveria ser algo impossível. Se eles se determinassem, essa era uma possibilidade bem real. E era exatamente essa possibilidade que me incomodava. Talvez eu devesse ir ao mercado negro perguntar. Se houvesse uma organização que pudesse me ajudar a encontrar algo relacionado a esse caso, talvez fosse o mercado negro. Com ele sendo uma facção frequentada tanto por vilões quanto por heróis, isso poderia ser um caminho viável a seguir. Contudo, havia apenas um problema com esse cenário. Dinheiro. Se eles realmente tivessem alguma informação sobre o plano que o Monolith tinha para o torneio, então, sem dúvida, eu teria que desembolsar uma quantia enorme de dinheiro. E isso era algo que eu não podia fazer com minhas reservas atuais. Assim, eu estava novamente de volta ao ponto de partida. Espera. E se? De repente, uma ideia me acertou. Como eu não pensei nisso antes? Dando um tapa na cabeça, meu rosto se contorceu um pouco. A resposta para o meu problema estava bem diante dos meus olhos. Kevin Voice, o protagonista do romance. Dado que Kevin era o protagonista original do romance, era muito provável que ele soubesse de algo. Na verdade, seu sistema pode ter dado a ele uma missão que visava esse cenário precisamente, e ele já estava se preparando para isso. Droga, eu realmente preciso parar de pensar demais às vezes. Praguejando levemente,
Peguei meu celular e disquei o número de Kevin. Capítulo 244. Finais do Massacre de Bonecos 1. The Author's POV. Bang! O som estrondoso de uma mesa sendo batida ecoou pela sala. Em seguida, um rugido enfurecido reverberou no ambiente. Isso é uma palhaçada. Perry se levantou. Eu não deveria ser responsável pelas performances medíocres da nossa escola. Esse não é o ponto. Sitting ao lado de Perry, Ebony gritou de volta. Sua voz continha toda a frustração que ela guardou durante a última semana. Eu já te avisei várias vezes no início da semana, mas nenhum de vocês me ouviu. Virando-se, Ebony apontou para a tela da TV onde as classificações eram exibidas e mais uma vez elevou a voz. Agora, olhem. Estamos apenas 50 pontos à frente da Academia Teodora, que deveria estar 200 pontos atrás, de acordo com a previsão inicial. De quem é a culpa, se não sua? Classificações. Pontos. Academia Locke, 11,089. Academia Teodora, 11,039. Academia Ludwig, 10,785. Academia Velon, 10,467. Academia Silverwing, 9,803. Academia Cooks, 9,732. Academia Def Sigil, 9,311. Academia dos Off-Down, 8,953. Academia Everlicht, 8,824. Academia Pridedorces, 8,645. Que droga! Ao invés de reclamar, vamos falar sobre possíveis soluções para esse problema. Mark, cortando Perry antes que ele pudesse xingar, tinha uma expressão muito mais séria do que na primeira reunião. Ele não estava mais tratando isso como uma piada. Ele sabia o quão sério era o dilema atual. Certo. Finalmente, se acalmando um pouco, Ebony se levantou. Mordendo o lábio inferior, ela olhou para todos que estavam na sala. Pelo que eu levantei, para que possamos ganhar, tudo o que precisamos é que 4 calouros vençam suas respectivas partidas, seguidos por 2 vitórias dos segundos anos. Fazendo uma pausa, Ebony pegou um tablet. Ao tocar na tela do tablet, a tela da TV atrás dela mudou. Se eles conseguirem isso, devemos ser capazes de aumentar a diferença em relação à Academia Teodora. Se não conseguirmos, não teremos escolha a não ser. Ebony hesitou. Não teremos escolha a não ser? Perry perguntou, parecendo também ter se acalmado após a explosão anterior. Vencer um dos jogos de Battle Royale. Com suas palavras, a sala instantaneamente ficou em silêncio. Se havia um jogo no qual ninguém poderia garantir o primeiro lugar, seria o jogo de Battle Royale. A razão era simples. Não havia regra que impedisse as outras academias de formarem alianças entre si. Como resultado dessa regra, todos os anos a Locke e as outras academias maiores acabavam lutando em desvantagem numérica, tornando muito mais difícil para elas vencerem o primeiro lugar. Foi também por isso que os pontos concedidos às academias ao vencer o jogo eram muito maiores do que em jogos individuais. Se 2 academias estivessem muito próximas em termos de pontos, elas precisariam vencer o Battle Royale para aumentar a diferença. Isso não deve ser um problema. O primeiro a se manifestar foi Perry. Um sorriso tênue apareceu em seus lábios. Como já estamos garantidos no primeiro lugar em nosso Battle Royale, não precisamos nos preocupar muito com isso. Isso é mais fácil de dizer do que fazer. Ebony respondeu enquanto colocava seu tablet no chão. Pelo fato de não ter negado a afirmação de Perry, parecia que ela concordava com ele sobre o fato de que os terceiros anos venceriam seu Battle Royale. Mesmo assim, ela não parecia totalmente confiante quanto a isso. Não acho. Não é certo que os terceiros anos sejam os únicos a carregar toda a escola. Os primeiros e segundos anos precisam dar conta de suas responsabilidades. Desta vez, foi Mark quem começou a falar. Virando-se, Mark olhou para todas as pessoas que estavam na sala. Escutem bem, pessoal. Vocês ouviram o que ela disse. Não decepcionem durante os jogos de Battle Royale. Uma aura ameaçadora começou a emanar de seu corpo. Espero que não entremos para a história como o pior time que já apareceu na Locke. Em resposta ao olhar de Mark, todos na sala assentiram timidamente. Eu também segui seu exemplo e assenti. Não que eu realmente me importasse com o que estavam dizendo. Minha mente estava ocupada com outras questões no momento. Mais especificamente, em relação à situação do monólito.
Depois de ligar para Kevin na noite anterior, decidi me encontrar com ele em seu quarto para discutir mais sobre o assunto. Embora eu tivesse o livro comigo, honestamente preferia apenas perguntar a Kevin. Não era porque eu estava preguiçoso ou algo assim, mas porque o livro era longo demais para mim no momento. Com ele recontando tudo o que aconteceu com Kevin, o livro estava cheio de uma quantidade interminável de bobagens que eu não me importava nem um pouco. Kevin abriu a torneira do chuveiro e lavou o corpo com um novo sabonete que comprou ontem na loja de conveniência. Agora, por que eu iria querer ler isso? Embora o livro de alguma forma mantivesse o mesmo tamanho, o número de páginas era assustador. Provavelmente já contava milhares de páginas. A maior parte estava cheia de coisas inúteis assim. Por isso, resolvi perguntar diretamente a ele o que sabia. Felizmente, viver sob o mesmo teto tinha suas vantagens. Em menos de 1 minuto já havia chegado ao seu quarto. Depois disso, entrei em seu quarto e comecei a falar sem parar sobre como tive uma visão que não conseguia entender sobre o monólito e blá, blá, blá. Resumindo, consegui fazer Kevin contar tudo. Talvez porque ele confiasse muito em mim, ou apenas porque ainda era imaturo devido à sua juventude. Depois de pensar um pouco, Kevin me contou tudo o que sabia sobre o monólito. Embora não houvesse provas concretas, era o suficiente para me convencer de que algo definitivamente estava prestes a acontecer. Essa conversa confirmou que minhas preocupações não eram em vão. O monólito estava realmente planejando algo grande. E para piorar as coisas, essa coisa sem dúvida me implicaria. Isso porque, pelo que consegui entender com Kevin, eles estavam planejando fazer algo grande durante o evento do Battle Royale na próxima semana. Essa informação é boa o suficiente por enquanto. Embora eu ainda não soubesse o que eles estavam planejando, isso era um bom ponto de partida. Pelo menos eu sabia que tinha algum tempo para trabalhar. Era tempo suficiente para eu descobrir algo. Certo. Obrigado a todos por virem. Estão dispensados. Enquanto eu estava imerso em meus pensamentos, a voz de Ebony de repente ecoou pela sala. Todos na sala se levantaram. Eu também segui o exemplo dos outros inconscientemente. 30 minutos haviam se passado desde o início da reunião, e depois de elaborar um plano preliminar, Ebony se levantou satisfeita e dispensou todos. Está decidido então. Se falharmos em conseguir pontos suficientes nas partidas individuais, vamos apostar tudo no Battle Royale. Espero que todos se esforcem até lá. Não deixarei a equipe técnica informar alguns indivíduos sobre seus próximos jogos. Boa sorte! Pegando seu tablet, Ebony saiu da sala de espera. Não muito depois, Mark e Perry também saíram. Atrás deles estavam suas habituais fileiras de seguidores. Ren, vem aqui. Justo quando eu também estava prestes a sair, Melissa me chamou enquanto estava sentada em uma cadeira no canto da sala. Melissa, o que você precisa? Respondi sem me mover do meu lugar. Eu disse para vir aqui, preciso conversar com você sobre seu jogo que está chegando. Honestamente, eu preferiria ficar o mais longe possível de você. Balancei a cabeça. Lembrando-me das minhas experiências anteriores com Melissa, eu queria nada mais do que estar o mais longe possível dela. Oh meu, sou tão assustador assim. Tapando a boca com a mão, Melissa sorriu. Sim, eu respondi. Sim, você é. Para garantir que ela não me entendesse mal, repeti isso 2 vezes. TSC, tenha coragem, pelo amor de Deus. Não estou fazendo isso porque quero. Estalando a língua, Melissa começava a ficar irritada. Embora Melissa estivesse enlistada como uma competidora para o torneio, ela na verdade não estava participando de nenhum jogo. Como Ebony já havia dito antes, havia uma equipe técnica. O papel da equipe técnica era analisar as performances dos alunos e dos concorrentes e elaborar um bom plano para eles. Nesse caso, Melissa estava falando comigo porque fazia parte da equipe técnica. Provavelmente, ela queria conversar sobre meu próximo jogo. Você vem ou não? Certo, vou parar de brincar. O que você precisa? Sabendo quando insistir e quando recuar, cedi e fui até onde Melissa estava. Aqui. Entregando-me seu tablet de forma despreocupada, Melissa apontou para uma certa seção da tela. O que é isso? Perguntei curiosamente. Esse é o tempo que você precisa bater para garantir o primeiro lugar nos jogos de massacre de bonecos. E o que te dá confiança de que esse é o tempo? Pegando o tablet, olhei seriamente para as informações exibidas nele. Ao lado, Melissa começou a explicar. Depois de analisar os jogos da Aerin nos últimos 6 jogos que ela teve, fiz uma estimativa aproximada de sua pontuação final.
Levando em consideração o pior cenário, reduzi 10 segundos da pontuação geral estimada dela e, como resultado, cheguei a esse valor aqui. Olhando para o tempo que Melissa mencionou, murmurei suavemente. 1 minuto e 28 segundos. Exatamente. Melissa assentiu com a cabeça e continuou. Se cruzarmos os dados de cada jogo, esse deve ser o tempo-alvo que você deve buscar ao entrar na final. Se você conseguir bater esse tempo, há uma alta possibilidade de que você consiga o primeiro lugar. Fazendo uma pausa, senti o olhar de Melissa direcionado a mim. Com uma voz suave, ela perguntou: Você consegue fazer isso? Talvez. Coçando o lado do pescoço, respondi. Se eu me esforçasse ao máximo, havia uma possibilidade de eu superar esse tempo, mas não tinha certeza. Embora eu tivesse alguma confiança em bater o tempo, não era arrogante ao ponto de achar que minha vitória estava garantida. A menos que eu realmente ganhasse, era sempre melhor permanecer um pouco humilde. Bem, não me importo se você consegue ou não. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Arrancando o tablet da minha mão, Melissa colocou as mãos nos bolsos e saiu. Pelo jeito, ela não queria ficar mais tempo. Ei, sempre tão difícil. Pense na minha dica anterior sobre beber água quente. É claro que eu não ia deixá-la ir assim. Precisava ter a última palavra. O quê? Os passos de Melissa pararam. Virando-se, um sorriso doce apareceu em seu rosto. Certo, então que tal você experimentar a nova poção que eu fiz? A que vem com o rótulo da WV Pharmaceuticals. Fiz um sorriso significativo. Da última vez que Melissa fez uma poção para mim, nem era dela. Apenas algo que ela comprou no mercado como substituto. Não, a que eu coloquei todo o meu amor. Confie em mim. Você vai adorar. Vou ter que recusar por enquanto. Talvez na próxima vez. TSC medroso. Melissa estalou a língua enquanto me insultava. Até mais. Fingindo não ter ouvido o último comentário de Melissa, saí diretamente da sala de espera. Eu precisava me preparar para a final que se aproximava. Após me separar de Ren na sala de espera, Melissa decidiu voltar para o seu dormitório. Caminhando de volta para o dormitório, os passos de Melissa pararam. Então, ela bateu a mão na testa. Certo, esqueci de dizer ao Ren que a dificuldade da rodada seria aumentada ainda mais do que antes. Por causa das recentes performances de Ren e a Eren, os instrutores decidiram aumentar um pouco a dificuldade para torná-la mais interessante. Essa era uma das coisas que ela deveria ter dito a Ren enquanto conversava com ele agora há pouco. Claro, isso não se aplicava apenas ao jogo de Ren. A dificuldade de alguns dos outros jogos também foi aumentada consideravelmente. Bem, não importa. Depois de ponderar por um tempo, Melissa deu de ombros. Não fará realmente diferença. Mesmo que ele não fosse informado sobre essa notícia, Ren mirava um tempo semelhante ao que ela havia mostrado a ele antes, o que, sem dúvida, serviria como um bom fator motivacional para se sair melhor. Bem, na verdade, Melissa só queria ver a expressão boba que Ren faria ao perceber que seu tempo estava muito mais lento do que ele tinha como meta. Isso era algo que ela adoraria assistir. Só de pensar nisso, ela sorriu. Mal posso esperar para ver sua performance. O humor de Melissa melhorou. Eventualmente, 2 dias se passaram e finalmente chegou o dia da final do massacre de bonecos. Os terrenos da arena estavam lotados de espectadores, e em todo o mundo, milhões de pessoas estavam sintonizadas para assistir a final que se aproximava. Uaia! Estando no meio da arena com meu uniforme preto da Loki, pude ouvir os aplausos ensurdecedores vindo dos espectadores acima. Era ensurdecedor. Eu não desgostei, na verdade. Isso meio que me reanimou. Me encheu de energia. É claro que não deixei transparecer no meu rosto, tentando ao máximo suprimir todas as minhas emoções e manter a cabeça fria. Ao meu lado, a Eren aproveitava os aplausos enquanto jogava seu cabelo platinado para o lado. Olhando para Eren, pude sentir uma aura de confiança absoluta emanando de seu corpo. Era como se ela estivesse dizendo: eu definitivamente vou ganhar isso. Para isso, sorri. Competidores, por favor, dirijam-se aos seus quartos. A voz do anunciador ecoou pelos alto-falantes instalados ao redor da arena. Os gritos aumentaram ainda mais. Uaia! 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 Estrondo! Estrondo! Devagar, as grandes portas de metal que levavam ao quarto da partida se abriram, revelando nada além de escuridão. Virando a cabeça na minha direção, a Eren disse:
Desejo a você a melhor das sortes. Você também. Com um leve sorriso no rosto, respondi. Então respirei fundo. Depois de alguns segundos, ao lado de Aeryn, entrei calmamente na sala da partida. Pará. Assim como antes, assim que entrei na sala, as luzes se acenderam. Cercado por todos os lados, havia o que parecia ser uma centena de bonecos. Esses são muito mais do que eu esperava. Observando calmamente os bonecos à minha frente, cocei o lado do pescoço. Comparado ao que eu havia imaginado originalmente, havia muito mais bonecos do que eu havia antecipado. Então eu devo bater o tempo de 1 minuto e 28 segundos. Isso parecia quase impossível para mim no momento. Eliminar 100 bonecos dentro desse tempo limitado. Isso parecia uma tarefa incrivelmente difícil considerando minhas habilidades atuais. Eu não era alguém que desistia facilmente assim. Craque. Estalando os dedos, assumi uma posição leve. Fechando um pouco os olhos, murmurei suavemente. Indiferença do monarca. Capítulo 245. Finais do Massacre de Bonecos 2. The Author's POV. Meu objetivo é 1 minuto e 28 segundos. Definindo uma meta em sua mente, Ren observou enquanto o mundo ao seu redor perdia a cor e suas emoções desapareciam junto com isso. Medo, nervosismo, confiança, todas as emoções simplesmente sumiram. Em sua mente, havia apenas um objetivo: alcançar 1 minuto e 28 segundos. Independentemente dos custos. Beep. Seguindo o som do apito, Ren fechou os olhos. Tá. Brincando com um pequeno anel em seu dedo, Ren permaneceu calmamente parado em seu lugar. Em poucos segundos, os bonecos já estavam sobre ele. Levantando ligeiramente a cabeça, Ren abriu os olhos e colocou a mão na bainha de sua espada. Um segundo se passou e mais de 30 bonecos apareceram a poucos centímetros de seu corpo. Shua! O som do ar se partindo reverberou pelo espaço, enquanto cada boneco balançava sua arma sem fio em direção a Ren. Para os que estavam assistindo, parecia que Ren havia simplesmente desistido. Mesmo com todos os bonecos atacando ao mesmo tempo, Ren permaneceu imóvel. Alguns dos espectadores não conseguiram mais assistir e desviaram o olhar. Embora soubessem que os competidores estariam seguros, apenas a visão de Ren sendo atacado de todos os lados fez com que virassem a cabeça. Mexa-se! O que você está fazendo? Já! Gritos ecoaram nas arquibancadas enquanto alguns espectadores se levantavam e gritavam para o grande monitor acima. Os gritos aumentaram ainda mais quando todos perceberam que não podiam mais ver a figura de Ren exibida na tela. Tudo o que podiam ver naquele momento era uma pilha de bonecos no mesmo lugar onde ele estava em pé antes. Acabou. Todos pensaram. Foi então que algo chocante aconteceu. Clique. Seguindo um sutil som de clique, o volume do chão da arena diminuiu. Os espectadores que assistiam à partida de Ren não conseguiam encontrar palavras para dizer, com as bocas abertas. Alguns até começaram a gaguejar enquanto apontavam para o monitor acima. O que aconteceu? Como é isso possível? Meu Deus! Murmúrios e discussões ecoaram pelo chão da arena enquanto todos encaravam o grande monitor acima. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. De pé no meio da sala estava a figura apática de Ren. Seus olhos calmos e indiferentes estavam expostos para o mundo inteiro ver. Pela sua postura, parecia que isso não significava nada para ele. O mais chocante era que, ao seu redor, mais da metade dos bonecos presentes na sala havia se tornado vermelhos, formando um pequeno círculo ao seu redor. Essa cena estava profundamente gravada nos olhos dos espectadores, que se levantaram e começaram a aplaudir. Uaia! 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 O sangue dos espectadores estava fervendo. Como não estaria? Assistindo Ren eliminar sozinho mais da metade dos bonecos em um único movimento, quase todos ficaram em estado de choque. Além disso, ninguém sabia como ele fez isso, já que as câmeras estavam bloqueadas pelos bonecos. A batalha ainda não havia terminado, porém, Ren havia eliminado apenas metade dos bonecos. Todos notaram isso e rapidamente pararam de aplaudir, mantendo os olhos grudados na grande tela. Eles não queriam perder um único segundo do que estava por vir. E ficaram felizes por não terem perdido. Sem deixar Ren respirar, os bonecos restantes o atacaram de todos os lados. Clique, clique, clique. Sons sutis de clique ressoaram pelo chão da arena enquanto mais e mais bonecos caíam no chão. Ninguém conseguia ver os movimentos de Ren,
mas sua imagem fria e indiferente estava profundamente gravada em suas mentes. Ele parecia um general inspirador que colhia as vidas de todos os inimigos que cruzavam seu caminho. A cada segundo, um boneco se tornava vermelho. Uma cena tão chocante se repetia incessantemente enquanto os bonecos ao redor de Ren se tornavam vermelhos sem que ele sequer se movesse. Era de tirar o fôlego. Infelizmente, mesmo que Ren tivesse derrubado metade dos bonecos, ainda havia muitos bonecos restantes que o atacavam incansavelmente de todos os lados. Na maior parte do tempo, havia anéis ao redor de Ren para bloquear os ataques, mas às vezes um ataque conseguia passar pela sua defesa e atingi-lo diretamente. No começo, pensaram que era porque a defesa de Ren não era tão boa. Mas foi então que as pessoas começaram a perceber. Ren estava fazendo isso de propósito. Ele estava usando seu corpo intencionalmente para absorver o impacto de alguns dos ataques para poder fazer um contra-ataque rápido. Ele estava sacrificando seu corpo para reduzir o tempo. Todos que testemunharam isso não puderam deixar de sentir os pelos se arrepiarem. Como alguém poderia suportar tanta tortura? Vale a pena? Todos queriam saber. Com o passar dos segundos, tornou-se evidente para todos os presentes que o estado físico de Ren estava piorando a cada segundo, enquanto sua mão esquerda se pendia um pouco. Estava quebrada ou deslocada. Ainda assim, Ren parecia não se importar. Ele permaneceu completamente impassível durante todo o tempo. Esquivar, ser atingido, matar. Ele repetia isso incessantemente. O público estava sem fôlego. Não conseguiam tirar os olhos da tela. Assistiam à luta como se estivessem hipnotizados. Beep! O sonoro apito vindo do alto-falante da arena, marcando o fim do jogo, despertou todos de seu estado de embriaguez. Encarando a figura de Ren que olhava indiferentemente para o último boneco no chão, a multidão entrou em frenesi. Uaia! 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 Aplausos estrondosos ecoaram pelo chão da arena. Competidor, Ren Dover, tempo 1 minuto e 31 segundos. Naquele dia, o nome de Ren foi profundamente gravado na mente de todos os espectadores. Logo após o fim das finais do massacre de bonecos. Dentro de um corredor estreito e isolado. Cough, cough. É por isso que não uso essa habilidade com frequência. Encostado na parede, eu tossi repetidamente, sentindo meus pulmões queimarem. Pareciam estar pegando fogo. Me esforçando para seguir em frente, mal conseguia manter os olhos focados, já que tudo ao meu redor parecia tremular. Como uma pessoa bêbada, eu vaguei pelo corredor da arena. Embora tentasse parecer bem depois de terminar meu jogo, assim que cheguei a um espaço isolado, longe dos olhos de todos, comecei a tossir incontrolavelmente. Droga, eu me excedi. Enquanto estava sob a influência da indiferença do monarca durante todo o jogo, não consegui controlar adequadamente o que estava fazendo. Meu corpo se movia sozinho para alcançar a meta que havia definido em minha mente. Bater 1 minuto e 28 segundos. Infelizmente, eu havia ignorado completamente o fato de que, sob a indiferença do monarca, eu não era a mesma pessoa. Além de alcançar meu objetivo, não me importava com mais nada. Mesmo que isso resultasse em ferimentos graves. Eu ainda conseguia lembrar vividamente de sentir meu corpo sendo espancado pelos bonecos enquanto eu permanecia imóvel, esperando que eles me cercassem completamente antes de usar o segundo movimento do estilo Cake. Em um movimento rápido, consegui me livrar de cerca da metade dos bonecos. Foi o movimento mais apropriado dado o tempo que eu tinha. Mas também foi o que resultou em ferimentos internos graves. Embora o Locke tivesse estabelecido um sistema que pararia um jogo uma vez que o competidor estivesse gravemente ferido, pelo fato de eu ainda não ter sido eliminado, minhas lesões não eram suficientes para parar o jogo. Isso provavelmente se devia ao fato de que eu apenas sacrifiquei as áreas que eram menos importantes. Mas, à medida que meu corpo continuava a mirar o objetivo, minhas lesões internas pioraram. Durante todo o jogo, senti quantidades imensuráveis de dor sendo transmitidas por todo o meu corpo. Ainda assim, meu corpo ignorou completamente isso. Como se a dor fosse apenas fruto da minha imaginação, meu corpo ignorou tudo e mirou em matar os bonecos da maneira mais rápida e eficiente possível. Independentemente de quanto dano eu estava recebendo. No final, depois que tudo acabou, meu tempo total acabou sendo de 1 minuto e 31 segundos. 3 segundos mais lento que minha pontuação-alvo. Naquele momento, pensei que havia falhado, mas assim que saí e senti os olhares de incontáveis espectadores sobre mim, soube que algo estava errado. Ao me virar e ver a pontuação de Aeren, 1 minuto e 48 segundos, a realidade finalmente me atingiu. As informações que obtive de Melissa estavam erradas. Sem dúvida,
A dificuldade era muito maior do que deveria ser. Droga, você, Melis PFFFFTT. Parando abruptamente de falar, senti algo doce subindo pela minha garganta. Não muito depois, sangue jorrou da minha boca. Ah, droga! Olhando minhas mãos manchadas de sangue, murmurei um xingamento. Minha visão logo escureceu e comecei a perder a consciência. Tudo. Sinto muito, irmão. Por outro lado, a Eren voltou para a sala de espera de sua academia. De pé diante de seu irmão, a cabeça de Aeryn estava baixa. Eu realmente pensei que poderia vencer. Ela murmurou, com a voz tremendo. Antes de entrar na partida, ela estava confiante de que poderia vencer. Ela realmente acreditava nisso. Especialmente depois de ver sua pontuação de 1 minuto e 48 segundos. Era a melhor pontuação que ela poderia ter conseguido. Suas esperanças foram completamente destruídas quando descobriu que o tempo de seu oponente era ainda mais rápido que o dela. E não por uma margem próxima. Tremendos 17 segundos mais rápidos que ela. Isso a desanimou completamente. Está tudo bem. Eu não estou bravo. Acariciando a cabeça de Aeryn, Nicholas a confortou. Seu oponente era tão habilidoso quanto você. Vocês dois estão no mesmo nível e, pelo que parece, a arte da espada dele se especializa em velocidade. Além disso, ele também tinha uma habilidade misteriosa que eu presumo se especializa em atacar vários oponentes ao mesmo tempo. Esse resultado era esperado. Além disso, os olhos de Nicholas se estreitaram enquanto ele virava a cabeça para uma TV próxima. Exibidos nela estavam os destaques dos jogos de Aeryn e Ren. Aeryn. Sim. Aeryn respondeu, levantando ligeiramente a cabeça. Você pode não saber disso, mas seu oponente colocou seu corpo em risco durante o jogo. O que você quer dizer? Aeryn inclinou a cabeça de lado. Nicholas apontou para a tela da TV que exibia os destaques de Ren e explicou. Se você assistir a reprise da partida, comparado a você, que evitou e desviou diretamente de todos os bonecos e contra-atacou, Ren escolheu uma abordagem mais imprudente. Uma abordagem mais imprudente. Havia um toque de confusão na voz de Aeryn enquanto ela se perguntava o que seu irmão queria dizer. Sim, ele decidiu não evitar os ataques dos bonecos e usou seu corpo como escudo. Olhe para a TV. Seguindo as instruções de seu irmão, Aeryn virou a cabeça e direcionou sua atenção para uma TV próxima. Ela então assistiu enquanto Ren usava imprudentemente seu corpo para defender alguns dos ataques dos bonecos. Ao seu lado, Nicholas continuou explicando. Ao sacrificar seu corpo, ele estava essencialmente economizando preciosos segundos que você usou para desviar de alguns dos ataques. Embora isso pudesse ter dado errado, pois ele poderia ter sido eliminado por estar muito ferido, se feito corretamente, essa estratégia teria sido sem dúvida a mais otimizada para obter uma alta pontuação nos jogos de massacre de bonecos. Nicholas fez uma pausa por um segundo antes de elogiar. Sua disposição de dar tudo de si pela vitória explica a enorme diferença entre vocês dois. Sua derrota não foi em vão. Entendi. Uma expressão solene apareceu no rosto de Aeryn enquanto ela olhava para os destaques exibidos na TV. O irmão está certo. Por causa da frustração que sentia por sua derrota, Aeryn não teve tempo de ver o desempenho de Ren. Assistindo agora, Aeryn finalmente entendeu por que perdeu. Foi porque ela não deu tudo de si como Ren fez. Assistindo aos destaques agora, Aeryn encontrou um novo nível de respeito por seu oponente. Se ele estava disposto a ir tão longe para vencer o jogo, então ela só podia aceitar sua derrota. Ao lado de Aeryn, Nicholas a sentiu satisfeito enquanto a confortava. Não se preocupe. Você estava enfrentando alguém insano. Alguém que arriscaria até mesmo se ferir gravemente para vencer. Você não perdeu em vão. Vamos nos redimir nos jogos de batalha real. Entendido. Aeryn respondeu, enquanto seu ânimo melhorava um pouco. Isso mesmo, nada está perdido ainda. Apenas porque ela havia perdido este jogo não significava que tudo estava acabado. Ainda havia os jogos de batalha real. Eu definitivamente vou me redimir lá. Ela prometeu a si mesma, com os punhos cerrados. Bom, vamos mostrar a eles do que realmente somos capazes quando trabalhamos juntos. Nicholas sorriu ao olhar para Aeryn, que parecia ter recuperado parte de sua confiança anterior. Muitas pessoas podem ter esquecido por causa das incríveis performances de Aeryn, mas ela não estava em seu melhor quando estava sozinha. Não. Aeryn estava em seu melhor quando trabalhava com seu irmão. Nicholas. Juntos, ninguém poderia detê-los.
Ah! Um breve gemido saiu da minha boca. Meu corpo doía em todos os lugares. Um cheiro forte de álcool invadiu minhas narinas enquanto minhas pálpebras se abriam lentamente. GHH, o que diabos aconteceu? Massageando o lado direito da minha cabeça, senti uma dor de cabeça imensa. Minhas memórias naquele momento eram vagas. Eu mal conseguia lembrar de qualquer coisa que aconteceu momentos antes de acordar aqui. A única coisa que me recordava era de ter deixado o chão da arena antes que tudo de repente escurecesse e eu acordasse com meu corpo doendo. Você está acordado. Me tirando dos meus pensamentos, uma voz nítida e cativante me surpreendeu. Virando um pouco a cabeça, encontrei Amanda sentada em uma cadeira ao meu lado, descascando uma maçã. Amanda! O que ela está fazendo aqui? Pensei enquanto olhava meu entorno. Decorado em branco, percebi que estava em uma espécie de sala de hospital, com um monitor elétrico de sinais vitais ao lado da cama em que estava. Beep, beep, beep. O som constante e repetitivo do apito era um testemunho de que eu não estava sonhando. O que você está fazendo aqui? E onde estou? Perguntei curiosamente. Você está na área de enfermagem da academia. Amanda respondeu calmamente enquanto mordia a maçã que havia descascado. O Kevin deveria estar aqui, mas ele está participando da final de seu jogo, então ele me deixou para cuidar de você. Entendi. Murmurando suavemente, olhei para o teto acima de mim. Minhas memórias estavam começando a retornar. Mais especificamente, as memórias de eu sacrificar meu corpo imprudentemente sob a indiferença do monarca. Eu realmente me ferrei dessa vez. De cima a baixo. Eu mal conseguia sentir meu corpo. Tudo doía demais. Era como se eu tivesse sido atropelado por um carro a 80 km/h. Eu me sentia uma droga. Você sabe, todo mundo ficou preocupado com você assim que descobriram que você desmaiou no meio do corredor. Pondo a faca que usou para cortar a maçã de lado, Amanda interrompeu meus pensamentos enquanto me lançava um olhar gélido. 3 costelas quebradas, um pulmão perfurado, um ombro deslocado e uma concussão. Essas são as lesões que você sofreu enquanto participava daquele jogo. Cada palavra dela me fazia arrepiar. Quanto mais ela falava, mais eu sentia a raiva e a frustração que ela tinha em relação a mim. O que você estava pensando? Você não tem uma irmã que está te assistindo em casa? O que ela pensaria se visse seu estado na TV? Ela então fez uma pausa. Por que você está disposto a ir tão longe por um jogo? Eu não sei. Respondi após uma curta pausa. Porque não queria que os outros soubessem sobre minhas habilidades. Era a única maneira de responder. Você não sabe. A voz de Amanda se tornou ainda mais fria. Então você reduziu seu corpo a este estado por um capricho? Ah! Fiquei sem palavras. Honestamente, se Melissa não tivesse me ferrado, eu nunca teria me encontrado em tal situação. Embora eu ainda tivesse usado a indiferença do monarca, provavelmente teria sofrido menos lesões. A cada segundo que me aproximava da pontuação que Melissa me disse, comecei a me tornar mais ousado. Não. Ousado não era o termo certo. Desesperado. A cada segundo que me aproximava do objetivo que havia definido em minha mente, meu corpo começou a se tornar mais e mais imprudente. Quanto mais perto eu chegava do objetivo, mais desesperado eu ficava. Mesmo que isso resultasse em meu corpo se ferindo gravemente. Tudo que minha mente pensava naquele momento era 1 minuto e 28 segundos. Nada mais importava. E foi por causa dessa mentalidade que meu corpo ficou tão machucado que, pouco depois do fim dos jogos, eu desmaiei diretamente no chão. Escute, eu sinto. Por favor, não faça isso novamente. Prometa. Assim que estava prestes a me desculpar, parei abruptamente. Isso porque de repente ouvi Amanda sussurrando algo. Nas últimas palavras dela, a voz de Amanda ficou um pouco embargada. Era muito sutil, mas de onde eu estava deitado, consegui ouvir. Fiquei instantaneamente sem palavras. Minha garganta secou um pouco e eu não consegui encontrar as palavras certas para dizer. Por que ela iria tão longe a ponto de ficar um pouco emocionada por causa das minhas lesões? Eu realmente não entendia. Seria por causa de todo o estresse que ela estava enfrentando recentemente devido ao desaparecimento do pai? Ou seria porque ela estava genuinamente preocupada comigo? Eu não sabia ao certo, mas mesmo assim, levantando meu dedo mindinho, sorri levemente. Certo, eu prometo. A menos que a situação o exigisse, eu nunca agiria de maneira imprudente como hoje. Não apenas por mim,
mas pelas pessoas que se importavam comigo. MHMM. Levantando igualmente seu dedo mindinho, Amanda entrelaçou seu mindinho ao meu e balançou. Não volte atrás em suas palavras. Amanda sussurrou suavemente ao soltar meu mindinho. Farei o meu melhor. Depois disso, um silêncio envolveu o quarto. Mas nenhum de nós se importou com isso enquanto eu fechava os olhos e me recuperava das minhas lesões. Ao meu lado, eu podia ouvir o som de Amanda mastigando uma maçã. Era estranhamente pacífico.